Nós voltamos a nos encontrar aqui na Canção Nova e depois desse dia todo, desejo a você uma boa noite. Bem-vindo à nossa programação e obrigado por nos receber aí na sua casa. Que bom, somos família Canção Nova. Bem, e chegamos com mais uma proposta de tema aqui no nosso Além da Notícia da noite de hoje. Vamos falar sobre doutrina social da igreja, o ensino social da igreja, na sua essência, lá desde Leão XIII, no século XIX, finalzinho do século XIX, início do século XX, uma revolução chamada Rerum Novarum. E, a propósito, no dia 20 de fevereiro, amanhã, se celebra o Dia Mundial da Justiça Social. Esse tema está presente no ensinamento da Igreja Católica há mais de 130 anos, como dissemos, e nasce de uma reflexão que ajuda a compreender o agir humano no mundo, a partir da fé. Isto é, como deve viver o homem em sociedade à luz do Evangelho e da tradição da Igreja. É um conjunto de ensinamentos, conhecido como doutrina social da Igreja. E claro que para essa temática há personagens históricos que não podem faltar na conversa. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Tomás Moros também, o grande Papa Leão XIII, autor da Rerum Novarum, considerada a pedra angular do ensino social católico moderno. Então, prenda a concentração, segure o sono e prepare o coração para este Além da Notícia da nossa noite. Olha, e o convidado de hoje, ele vem de Avaré, em São Paulo, e a gente tem a imensa satisfação de recebê-lo aqui em nosso programa na noite de hoje. Quero cumprimentar o Marcelo José Ortega, advogado, pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Político e Eleitoral, em Filosofia Política, Economia, todas essas pós-graduações pela Faculdade Mar Atlântico. Marcelo, boa noite, bem-vindo, que bom te receber aqui. Ronaldo, uma alegria muito grande para mim estar aqui, diante de você, que é um comunicador, que, sabe, colabora com o debate em vários temas, e é uma alegria muito grande participar desse programa que eu sempre acompanhei, né, e agora sento aqui nessa cadeira, é uma honra muito grande. E eu que agradeço também por você ter sempre nos acompanhado, estar sempre nos acompanhando. Obrigado, fico muito lisonjeado. O Marcelo, gente, é também idealizador do curso Doutrina Social da Igreja voltado à formação da consciência cristã. Você quis trabalhar sobre essa temática, por quê? Olha, eu sempre, desde criança, né, tive esse entendimento de que é preciso compreender as questões sociais, econômicas e também políticas, né, à luz da Igreja Católica. O que os papas ensinam sobre os temas sociais? Você cresceu na igreja? Minha mãe, né, nós somos 5 irmãos, né, a Márcia, o Marcos, o Marcelo do meio, né, Maurício e o Milton, todos com M, né. Minha mãe sempre nos levou na igreja São Benedito em Avaré para missa, junto com meu pai, e nós crescemos na comunidade paroquial. O que a gente faz na igreja? A gente aprende muita coisa importante, a gente extrai princípios, né? Mas o que a gente coloca em prática na sociedade, né? Essa reflexão eu sempre tive, né? Daí a ideia de estudar, de escrever um livro, né? De gravar um curso também que abordasse o tema social. O que a igreja, de forma corajosa, apresenta de temáticas econômicas, políticas, culturais, não é? Ambientais. Nós não podemos tão somente domingo ir para a igreja, né? Ajoelhar e rezar, isso é necessário e é importante, né? Mas também precisamos colocar em prática, levar até a praça. E a praça é um local público, a praça é a vida pública, é a educação, é a saúde, é o dia a dia, é o trabalho, né? Nós temos que levar esses princípios também até a praça. Você é alguém de quem se pode dizer assim, você se sente um leigo vocacionado às coisas políticas, a tratar das questões políticas. E, aliás, eu preciso mencionar, o Marcelo foi candidato a prefeito na última eleição em Avaré, São Paulo, perdeu por 108 votos, né, Marcelo? 108. Mas você tem 12 anos de mandato como vereador lá na sua cidade também. Tudo isso vem já... Você entende isso como uma vocação leiga à política? Eu fui para o seminário quando eu tinha 18 anos, né? Aí o padre reitor perguntou, você quer fazer aqui, estudar com a gente? Você quer ser padre? Eu agradeci ele, falei, olha, reitor, eu aprecio muito a vocação nobre de ser padre, né? Sacerdote, mas não é a minha vocação, né? Eu quero ser... Você, lá dentro você discerniu. Exatamente isso, após um encontro vocacional, né? E eu falei, padre, eu preciso seguir a minha vocação, o meu chamado é a política, é o direito e a família, né? Então eu queria ser pai, falei para ele, quero ser pai, quero ser advogado e quero ser político, né? Então eu sempre tive essa convicção
de que, como leigo, posso servir muito na sociedade através da política. E é daí que nasce também, dessas experiências todas que você está contando, desde pequeno, até agora também nos últimos, as últimas funções todas que você teve, os passos que você deu, é daí que nasce o livro A Luz que Caminha na Praça? Exatamente, Ronaldo. Vou mostrar aqui. Eu fui eleito vereador com 22 anos, né, o mais jovem da história da cidade. E sempre tive essa convicção de que é preciso participar. E A Luz que Caminha na Praça é uma obra que quer inspirar os leigos católicos do Brasil todo a participar com mais coragem, de forma efetiva da vida pública, da política, da economia, do direito, da educação. Né? E esse livro, na verdade, conta a minha história, o meu testemunho, né? Dos desafios, das dificuldades, das inspirações dos santos, dos papas também, e de que é possível você viver a política obedecendo, né, e respeitando os princípios do Evangelho. O leigo católico, que é chamado a vocação política, ele tem que se preparar bastante, com oração, com consciência, com estudos, para enfrentar os desafios. E é por isso que eu faço também essa pergunta a você. É preciso que as boas pessoas, os bons homens, as boas mulheres, o bom católico, o bom cristão, entre para a política, não é? Hoje, o leigo é muito acomodado, né? Talvez ele não tenha essa visão. A doutrina social da igreja é um riquíssimo magistério. Muitos ensinamentos da igreja, de forma corajosa, os papas se levantam, escrevem cartas sociais para o mundo inteiro, orientam os caminhos. Mas os leigos, muitos leigos não conhecem esse riquíssimo documento. Então, assim, acho que o primeiro passo para o leigo se conscientizar é estudar o compêndio, é ler o livro, talvez, né, para poder, então, ter aí uma inspiração também e colocar o seu dom, o seu talento a serviço da comunidade. Nós temos aí o São Francisco de Sales, que ele tem uma frase muito bonita, que eu sempre uso ela nos encontros, abre aspas, né? Uhum. Deus ordenou as plantas na criação que dessem frutos, cada qual segundo a sua espécie. E do mesmo modo ordena ele, Deus, aos cristãos, que são filhos da sua igreja, que deem frutos de devoção e santidade, cada qual segundo a sua qualidade, o seu estado e a sua vocação. Né? Então todos nós temos uma vocação também a melhorar a sociedade, a levar mais dignidade para as pessoas. E esse chamado não pode ficar na gaveta. Né? Falta coragem de muitas pessoas, né? De colocar, né, o seu serviço em função da comunidade. E todos nós, Ronaldo, segundo o Papa Bento XVI, nós somos instrumentos insuficientes. Quando o Papa renunciou pouco antes, ele refletiu e disse, né, escreveu, que ele se consolava em saber que o Senhor agia através de instrumentos insuficientes. E nós somos esses instrumentos insuficientes que devemos confiar e contar com a graça de Deus para completar a nossa missão. Você sabe que eu espero muito, peço a Deus que esse programa de hoje inspire e dê coragem a muita gente que está nos acompanhando agora, que tem essa vocação política, essa vocação à atuação na vida pública. E me lembro de poucos dias atrás, encontrei com alguém muito especial, se ele estiver me ouvindo agora, renovo o meu abraço a ele, e que ele me contou que estão fazendo de tudo para ele sair candidato a deputado. E eu só de escutá-lo, eu falei, eu também gostaria muito que você saísse. Uhum. Ele falou, mas eu não sei, Ronaldo, eu estou rezando. Eu falei, então continue rezando. Eu vou rezar para que você discirna bem, não é? Mas que encoraje também a nossa reflexão hoje aqui a muitos bons homens e boas mulheres, porque o ambiente político, ele é para as pessoas boas também. Sim. E, aliás, deveria ser só para as pessoas boas, né? Exatamente, pois porque ele é tão nobre, ele é tão nobre. Só que essa nobreza parece que deixa de sê-lo exatamente por quem está lá dentro atuando. Mas vamos lá, seguindo aqui. Você é ministro da Eucaristia, membro da Pastoral da Liturgia da sua paróquia e do Movimento Jovem TLC, Treinamento de Liderança Cristã. E eu fiquei pensando, falei, puxa, o TLC já foi tão mais forte no Brasil, mas lá na sua diocese, na sua região, ainda é forte? Sim, o TLC é muito presente. Devemos ao Dom Zione, o arcebispo, né, de Botucatu, saudoso Dom Zione, né, que incentivou o jovem a participar, a promover o TLC, tinha uma ligação muito forte com o Padre Haroldo, né, e por isso o TLC lá, ele tem uma presença nas paróquias, nas comunidades, são vários encontros, né, todo mês, que reúne jovens para reflexão. E o lema do TLC, todos nós sabemos, é sempre mais alto, né? Sempre buscar o alto. Então, para mim, foi um movimento que
quando eu tinha 18 anos, em 95, né? Me deu, assim, muita perspectiva de vida em sociedade também, na igreja, na família. O TLC é inspirador. Eu estou vendo aqui, e o objetivo do TLC é capacitar, formar e despertar líderes para servir a igreja e a comunidade, a sociedade, baseando-se nos ensinamentos bíblicos e na figura de Jesus como um modelo supremo de liderança servidora. Ele nasceu em 1967 em Campinas, São Paulo, sim. foi idealizado pelo padre Haroldo Ram. Agora, curioso, o padre Haroldo Ram, saudoso jesuíta americano, radicado aqui no Brasil, foi ele também quem trouxe para o Brasil a renovação carismática católica. Foi. Padre Haroldo E o padre Jonas Abib falava tanto do padre Haroldo Ram. Eram amigos, né? Sim. E ele, claro, sempre fundado e fundamentado nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, como bom jesuíta que era. Ele também, o padre Haroldo Rams, se eu não me engano, foi o responsável por trazer para o Brasil os cursilhos de cristandade e um outro movimento americano que não vingou muito aqui no Brasil, que era o Search for Christian Maturity, que é em busca da maturidade cristã. Veja, de uma mesma raiz, o padre Haroldo Rams, um grande sacerdote jesuíta, brotaram movimentos tão lindos na Igreja do Brasil. É fantástico. Então, aqui fica a nossa gratidão eterna, né? O padre Haroldo, ele veio para o Brasil e trouxe muita luz, né? Ele inspirou muita gente. E o TLC, hoje, ele forma muita gente, né? Ele forma muita liderança que, sabe, consegue, assim, se destacar na sua área, levando, sabe, os valores do Evangelho. E eu sou muito grato por participar do TLC. Minha esposa também, eu levei ela para o TLC. Eu pedi ela em casamento no TLC. Opa! Surpresa, Como né? é que foi isso? Na cozinha, né? A gente trabalhava. E foi na cozinha pedir de casamento? Na hora da oração, para agradecer a refeição, eu saquei do bolso aqui do paletó a aliança e pedi ela em casamento. Foi um choque para ela. Nosso casamento começou na cozinha, na cozinha do Encontro de Jovens. Um abraço para ela, Elaine, né? Elaine, isso. Elaine, para os dois meninos que estão lá também. O Lorenzo e Pietro, meus filhos amados, 10 e 9 anos, estão lá também na sintonia. Muito bem. Gente, vamos lá agora entrar na nossa temática de hoje, doutrina social da igreja. Marcelo, o que é e por que a igreja se sente responsável por falar de questões sociais? Ronaldo, a Igreja Católica tem uma presença na sociedade muito forte há 2025 anos, né? E ela conhece e tem legitimidade para abordar questões sociais. A Igreja, ela, em 1891, através do Papa Leão XIII, né, lançou uma encíclica, Rerum Novarum, das coisas novas, das novidades daquele tempo, né? Um momento muito significativo na transformação da economia através da industrialização. O Papa Leão XIII, ele soube condensar num documento que foi a primeira carta encíclica formalizada, porque não que a igreja não tinha posições sociais antes, tinha, mas essa foi a primeira carta encíclica, né, a Rerum Novarum. E ele soube colocar ali a posição firme, corajosa da Igreja Católica em relação ao trabalho, à exploração, à busca do lucro sem critérios, né, ao trabalho que tirava do homem a dignidade, tornava um escravo do lucro. Então a Igreja começou a se manifestar com mais energia e com mais força na Rerum Novarum. Depois sobrevieram novas cartas sociais, a 40º ano, né? Também a 100º ano, Populorum Progressio, Mater et Magistra, a mais recente agora, a Fratelli Tutti, do Papa Francisco. E então a Igreja se posiciona com firmeza, né, com coragem, sobre temas que envolvem o dia a dia das pessoas. Nós temos hoje, à disposição de todo mundo, né, um compêndio. Esse compêndio reúne as cartas sociais, né, de forma organizada, e ali a Igreja se manifesta sobre a cultura, né, sobre a economia, sobre a educação, sobre vários aspectos da vida social. Eu quero destacar aqui que poucos católicos conhecem a riqueza da doutrina social da Igreja, e por isso nesse programa eu queria até aproveitar esse momento para pedir para que as pessoas procurem estudar mais, procurem conhecer. E fantástico você trazer todos esses aspectos aí, porque a Igreja se preocupava muito, de fato, com essas questões, já colocou tudo na Rerum Novarum, e uma das preocupações era a não instrumentalização também do trabalhador como massa de manobra de quem estava por trás dele, os cuidados diversos, e aí você já trouxe a política, a economia, a cultura, tudo. Há um olhar e uma orientação da Igreja, um olhar puro, uma orientação pura, sem partidarismos, é importante dizer isso. É um documento puro
bom e que todo católico, aliás, até não católico cristão que conhecer a doutrina social da igreja, ele se encanta, porque se a gente chega aqui no Congresso Nacional em Brasília, os evangélicos que defendem as questões mais valorosas para nós, eles estão agindo ali também, se não conhecedores da doutrina social da igreja, em muitos casos, igualmente orienta a doutrina social da igreja. Os evangélicos, eles se organizam, né? Os católicos, em maior número no Brasil, são desorganizados na questão da política, né? Não conseguem formar bancadas no Congresso Nacional para defender os princípios. Ainda bem que tem outros grupos que estão em sintonia com aquilo que a igreja ensina. E também, Ronaldo, a doutrina social da igreja ela não é uma ideologia. Alguns acham que é de esquerda, de direita, nada disso, né? E não é comunismo, não é socialismo, não é conservadorismo. Aliás, é importante alerta que você traz aí, e pode até acontecer de alguém se utilizar dela para ter um lado. Sim, exatamente. Mas o único lado deveria ser o da verdade e o do ser humano. Exatamente, Ronaldo. Muitos se utilizam dos escritos dos papas, né, para defender a sua ideologia, né? Mas não é isso. Hoje a gente recebe muita informação. É internet, é rede social, jornal, muita narrativa, muita informação de ideologias de lá e de cá, né? A gente tem que filtrar bem e entender que a nossa igreja, né, a Madre Igreja Católica, ela nos fornece, nos oferece a sua posição, né, documentada, para a gente poder estudar e conhecer, não é? A igreja não tem lado político. Você sabe que, inclusive, uma das razões de Leão XIII ter escrito a Rerum Novarum era uma resposta ao marxismo, sim, que trazia uma visão muito errada dessas questões todas políticas, uma visão errada sobre o ser humano. Era uma resposta a isso, mas também a um liberalismo exacerbado que existia já. É? Então, era uma resposta aos dois lados errados, aos extremismos dos dois lados. Por isso que a gente está falando, a doutrina social da igreja ela é pura. Ela ensina e orienta o católico a focar no ser humano, no melhor para ele, sem ideologias. A ideologia limita o debate e o conhecimento naquilo que ela defende. A igreja, ela está vinculada no evangelho, na lei natural, né? Então, se tudo que ela prega em relação a princípios, pessoa humana e sua dignidade, bem comum, solidariedade, subsidiariedade, não é? Esses princípios que fundamentam, né, os ensinamentos sociais da igreja, eles não estão vinculados a nenhuma ideologia, mas sim ao evangelho. Em que momento você percebeu essa necessidade de explicar bem para o católico exatamente que a doutrina social da igreja ela é pura, ela é boa e ela nos inspira a atuar no mundo, na vida pública? Olha, eu comecei com 22 anos na Câmara de Vereadores de Avaré e eu sempre tive esse entendimento de que é preciso ter mais conhecimento do que a igreja ensina para atuar na vida pública, né? Depois eu fiz um curso, né, de doutrina social da igreja com o Dom Maurício, meu arcebispo lá em Botucatu, né? Ele próprio, eu tive esse privilégio, né? Ele próprio, com a sua didática, com a sua experiência, seu conhecimento, ministrou as aulas. A partir dali eu me encantei, né, com as cartas sociais, né, com a Rerum Novarum e as cartas, né, que sobrevieram a Rerum Novarum, e entendi que existe uma riqueza, um tesouro que às vezes está escondido para algumas pessoas, né, que é a doutrina social da igreja. Então comecei a estudar e falava com algumas pessoas, ninguém conhece. No meio político, dificilmente alguém vai citar alguma carta social, né? Então eu senti que eu deveria formar os leigos católicos, né? Despertar neles o desejo de conhecer mais os ensinamentos da igreja sobre as questões sociais. E aí eu escrevi o livro, né? Comecei a escrever o livro há um tempo já. Aí o ano passado, em 2025, acabei o livro, né? Tá pronto aí. E também na última página do livro tem um QR Code. E esse QR Code dá acesso a um curso online que eu gravei também com 8 módulos. E ali eu falo dos fundamentos da doutrina social da igreja, dos princípios, né? Também faço uma inspiração para que os leigos, né, participem mais da vida pública, né, da sua área de atuação. Quem adquire o livro ganha o curso de doutrina social da igreja. Isso. É só acessar aqui o QR Code. Exatamente isso, Ronaldo. Tá aí, nem aqui. O livro, nem o curso tem fins econômicos, sim, né? A minha intenção é formar, né? Tanto que o curso do livro é só da impressão mesmo, né?
para poder disseminar essa informação. Então o curso ele tem os seus módulos que falam dos princípios, dos valores, né? E também uma inspiração para que a pessoa que está ali na comunidade, né, possa despertar também para a vida social e pública, né? Tá aí. Bom, a gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouquinho. Esse bloco já se esgotou, nós vamos para o intervalo, voltamos já na sequência aqui do nosso programa. Hoje o assunto é doutrina social da igreja, a atuação do homem bom, da mulher boa na vida pública. E eu tenho certeza, há hoje uma grande insatisfação no coração de todos nós brasileiros. Nós queremos pessoas boas, fazendo a coisa certa. Mas onde estão essas pessoas? Talvez aí, no sofá da sua casa, olhando agora para esta TV Canção Nova. Quem sabe, não é? Intervalo. Entender hoje e neste tempo o ensinamento social da Igreja Católica e como nós homens devemos atuar na vida pública, nós leigos, nós cristãos que queremos contribuir para um mundo melhor, para uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. Como? É o que a gente está aqui hoje no programa abordando. Eu tenho o enorme prazer de receber em nosso programa o Marcelo José Ortega, pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Político e Eleitoral, em Filosofia, Política, Economia, tudo isso. E político, porque ele atuou por 12 anos como vereador da sua cidade de Avaré. É uma cidade bonita, Avaré? Que tamanho tem Avaré? Onde é que está localizada lá em São Paulo? Avaré é uma cidade linda, tem uma represa maravilhosa, né? Ela tem Dá para tomar banho e pescar? Pescar dá. Tomar banho é perigoso. Pescar tudo bem. E tem uma represa, é uma cidade turística, né, que atrai muitos turistas da região toda. Tem um camping municipal que as pessoas também acampam lá. E fica próxima de Botucatu, na Castelo Branco, né? Tem 7 paróquias, né? A minha lá é São Benedito. O católico tem endereço, né? O meu endereço é São Benedito. São Benedito. Tudo bem. Me diga uma coisa, eu já escutei de outros políticos católicos aqui, com quem já conversei. Político católico sofre. Aquele que quer, de fato, fazer o melhor, a coisa certa, passa por tentações e provações? Olha, Santo Agostinho, ele tem uma reflexão muito aprofundada em relação à consciência, né, do católico em relação à política. Eu consegui extrair isso do livro Cidade de Deus, né? Ele fala de uma cidade de Deus, né? Da caridade, do amor, né? É para lá que nós vamos, né? Aqui, a travessia nossa é passageira na cidade dos homens, né? Então, a política, ela tem que existir como missão na cidade dos homens, né? Mas não que ela vai salvar a humanidade. Quem vai salvar a humanidade é Deus para a cidade de Deus, né? Mas a nossa missão política, como leigos católicos, é defender esses valores enquanto a travessia acontece. Isto é, melhorar o mais possível a cidade dos homens. Porque aqui nós não teremos um céu, nós não teremos justiça plena, não teremos felicidade plena, nós não teremos aqui perfeição de vida. Aliás, isso é um sonho para o céu, mas devemos buscar o melhor. É isso? Exatamente, Ronaldo. Nós, como leigos católicos, temos a obrigação e também temos a responsabilidade de levar para a praça, para os locais públicos, para a política, para a economia, para a educação, para a cultura, valores e princípios para melhorar o dia a dia das pessoas, que elas tenham mais dignidade, né? Elas vivam, né, buscando o reino dos céus, que é o primeiro plano, né, da igreja, né? O objetivo da igreja não é o universo temporal, por isso que ela não é partidária, né? Ela tem uma preocupação muito maior do que o universo temporal, que é buscar o reino de Deus, mas enquanto estamos aqui na travessia, nós temos que buscar o máximo da dignidade para as pessoas. Mas vamos lá, eu volto aqui à raiz da nossa pergunta aqui sobre isso. Mas o político, o homem de Deus, a mulher de Deus que entra para a política, ele, assim como um pai que se sacrifica, assim como uma pessoa que se sacrifica, se esforça, passa por provas, por sofrimentos todos, esse bom político vai ter que passar por isso também para fazer o melhor, não é? Sim, vai enfrentar um ambiente adverso. Adverso muito forte. Muito forte. Muitas tentações. O poder econômico influencia muito na política, hoje sabemos disso. As más forças externas. Exatamente. Tentam muito, né? Várias forças externas, né, ideologias, tentam influenciar, impactar fortemente na política. E a política é uma ferramenta para o bem. Paulo VI falou
que a melhor forma de praticar a caridade, né, a forma mais elevada de caridade é a política, né? Em 2007, os bispos se reuniram em Aparecida e editaram um documento. No número 505 consta lá, os bispos, né, eles incentivam o leigo católico a se lançarem na vida pública, na política, e estudarem para terem a consciência dos ensinamentos da doutrina social da Igreja. Os bispos entenderam isso, né, em 2007, quase 20 anos, né, desse documento, né? E você não viu muito avanço ainda nessa catequese, sabe, da formação da doutrina social da Igreja para os leigos, né? Então, essa necessidade, ela exige. O político católico, ele vai sofrer bastante, né, porque ele vai tentar levar, né, o princípio da dignidade da pessoa humana na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, aqui no Congresso Nacional, e vai enfrentar obstáculos, vai enfrentar barreiras. E a mesma coisa que há na sociedade, os mesmos embates que existem na sociedade, eles são levados para essa esfera política. E ali o político católico, o político cristão vai ter que nadar contra a correnteza, que são essas forças opostas à mensagem do Evangelho, né? Exatamente. Nós temos bons políticos hoje, que conseguem enfrentar, né, com oração, né, com estudo, com coragem. Mas, assim, a grande maioria tem medo de acessar um cargo eletivo político por receio desses enfrentamentos que terá, né? Ou do martírio que precisará passar. No livro, né, no primeiro capítulo, né, o chamado No Silêncio, eu falo sobre isso, né, da minha dificuldade de encontrar um ambiente que pudesse favorecer, sabe, uma lei municipal, sabe, mais abrangente para a dignidade da pessoa humana, para o bem comum, né? O debate político nem sempre é pelo interesse público, né? Mas de alguns, né? Então, assim, a gente sabe que é um ambiente difícil a política, mas é preciso enfrentar, é preciso ter a coragem e abraçar essa missão. É possível também, nas duas cidades, a de Deus, de Santo Agostinho, né? E também a dos homens, conciliar as vocações. Na de Deus, a busca pela santidade, né? Na dos homens, a busca pelo bem comum, né, para que todos vivam bem. O político católico, ele precisa se formar, lógico, com os ensinamentos da Igreja, mas especialmente ter a coragem e a oração para enfrentar esse ambiente. É possível. Você já falou, já citou Santo Agostinho. Vamos agora citar São Tomás de Aquino, que também nos ajuda a compreender essa relação entre fé, razão, vida social, vida pública. O que Santo Tomás de Aquino fala sobre isso? São Tomás de Aquino, ele fala muito sobre a lei natural, né? E ele diz que uma lei positiva, seja numa Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, aqui no Congresso Nacional, uma lei positiva que está em desacordo ou não está em sintonia com a lei natural, ela não é lei, é a corrupção da lei, né? Aí você vê quantas leis existem, Brasil afora, desnecessárias e também que estão contra a lei natural. Tentam hoje legalizar o aborto no Brasil, né? A lei natural fala que a vida é um direito inviolável, é um bem maior que nós temos, né? Mas aí uma lei, né, uma lei que tenta legalizar o aborto, ela é contra a lei natural, né? Não está em sintonia com aquilo que Deus, né, fez, né? Ele criou a vida como algo valioso, precioso, né? E então, assim, São Tomás de Aquino, ele nos ensina como nos comportar como leigos católicos na aprovação de leis. Você tem que filtrar. Essa lei, né, atende ao interesse público, ela atende, né, à lei natural, ela tem as virtudes do bem comum, da pessoa humana e a sua dignidade. Então, eu sempre tive esse pensamento nas minhas votações na Câmara de Vereadores. É um critério de filtragem para a votação. Essa lei atende, né, esses critérios, né, ou ela, na verdade, é uma lei apartada da lei natural? Você mencionou o aborto e eu acrescentaria, já se tentou e continua se tentando legalizar maconha, prostituição, até, por incrível que pareça, se tentou recentemente colocar como aceitável a pedofilia. Meu Deus! Exatamente. Quem são esses homens, não é? E quem somos nós, se não nos colocarmos à disposição para combater, para ir para esse combate? Vamos lá. Vamos falar de justiça social. Essa expressão está muito presente no nosso cotidiano. Os políticos utilizam muito, justiça social, mas nem sempre é compreendida em sua profundidade. Para a Igreja, ela está diretamente ligada à dignidade da pessoa humana, da qual estamos falando agora, e ao bem comum. Compreender esse conceito é essencial para evitar confusões e reduções ideológicas, o termo justiça social. A Igreja prega
que do Evangelho se extrai, né, os princípios de justiça social, tanto a comutativa, como a distributiva, como a legal e geral. Vou me arriscar aqui fazer uma síntese. Seria olhar, pensar no próximo como meu irmão. Exatamente isso. A justiça social é isso. Mas o governo, o Estado, ele tem um papel decisivo para garantir que as pessoas tenham dignidade, né, e vivam num ambiente de bem comum, né, que é, na verdade, a assistência, a promoção e a inclusão. É um tripé. Primeiro, o Estado chega na pessoa vulnerável, que está faminta, entrega para ela um alimento, para ela poder sobreviver, subsistir. Porque ninguém consegue subsistir sem alimento, não é? Então é assistência. O Estado tem que promover a assistência. Né? Num segundo momento, o Estado tem que abandonar a assistência, mas promover aquela pessoa assistida, para que ela tenha qualificação profissional, para que ela tenha, sabe, um caminho na sociedade para trabalhar. Né? E num terceiro momento, incluir aquela pessoa, né? Colocá-la no mercado de trabalho. Então, assistência, promoção e inclusão é, na verdade, uma ação estatal para garantir que as pessoas vivam em dignidade e de forma justa, né? Mas muitos estados, o brasileiro é assim, né? Para na assistência. Na assistência. E fica uma assistência interminável. Exatamente. Isto é, e a pessoa nunca cresce, nunca melhora de condição, passa uma vida, passa décadas daquele jeito, dependendo somente daquele primeiro degrau. Para a pessoa ter uma dignidade plena, ela tem que ter um emprego para sustentar a si própria e a sua família. Depender de auxílio governamental por um momento, tudo bem, né? Mas permanentemente, como é hoje, isso é tirado do orçamento federal um valor bilionário, né, de recursos que poderia ser empregado para desenvolver políticas públicas de capacitação profissional, trabalho, renda. Não, e você está falando desse aspecto do Estado, que com aquilo se onera. E se olharmos para aquela pessoa, é tirado dela a oportunidade de ser gente. Também. De ser, de crescer, de melhorar, de realizar sonhos, não é de construir famílias bem edificadas. É como eu te falei. E de oferecer ainda as suas potencialidades para o próprio Estado. Exatamente. Porque se ela fica naquela condição, ela não consegue oferecer nada para o Estado. Então, se houver a assistência, a promoção e a inclusão, a pessoa terá essas qualificações. Isso é justiça social. Falou. Exatamente isso. Né? Tá aí. Aí você alcança, né, um grau justo, né, em que a pessoa tem aí a oportunidade, a condição e oferece também de si para a sociedade. Né? É por isso que muita gente confunde, né, as coisas. Porque fica só no primeiro entendimento. Exatamente, tem que avançar. Não avança. Vamos seguindo aqui. Onde a sociedade contemporânea mais falha quando o assunto é justiça social, na sua observação? Todos têm que se envolver, né? Sociedade, família, cidadãos, né? Mas muitos confundem também, e também essas ideologias que chegam até nós todos os dias, dizendo que para alcançar, né, uma situação mais justa em sociedade, tem que haver luta de classes, né? Essa briga ideológica, essa narrativa política atrapalha bastante também o entendimento do que fazer, né? Você sabe que essa é a noção errada, exatamente, e essa noção foi plantada lá por Karl Marx, sim, que inclusive foi uma das razões da encíclica Rerum Novarum dar respostas contrárias àquilo que Marx propunha, né? A Rerum Novarum respondeu sim ao marxismo, sim, com muita energia, com sim, muita coragem também, e para desfazer essas confusões. Essa questão de lutas de classe, porque no fundo, as classes confiavam em alguém que não lhes atendia. Confiavam em alguém que diziam falar em nome delas, mas no fundo queriam apenas estar nas camadas mais altas e de fato não atendiam nunca. É o que a gente está falando aqui agora, e não atendiam nunca ao verdadeiro anseio daquela... E nunca vão entregar, né? A gente sabe que milhões de pessoas já sucumbiram por conta dessas ideologias, né? Que, na verdade, promete algo que nunca vão entregar, né? Prometem o paraíso aqui na Terra, né? O que é oposto ao que o Evangelho ensina, na verdade, né? Mas, sim, todos nós temos a obrigação, a responsabilidade de agir para promover uma sociedade mais justa, né? De modo que todos tenham aí mais dignidade. Quando falamos em pecados sociais, estamos falando apenas de estruturas ou também de escolhas pessoais e omissões? Também de estruturas, né? Bento XVI, ele elencou alguns pecados sociais, né? Que todos nós temos que ficar muito atentos, né? Porque
você quando comete um pecado social que compromete toda uma comunidade... Podemos elencar alguns deles? Nós temos no livro, inclusive, né, a questão ambiental, né? Quando você agride o meio ambiente, que é uso, né, e bem comum de todos, você está cometendo um pecado social. A corrupção é outro pecado social que tira dinheiro de investimentos em saúde pública, em educação, né? Então, esses pecados sociais, na verdade, eles são gravíssimos e a igreja enxerga, na verdade, como algo que tem que ser combatido diariamente. E a gente agora está passando por uma enxurrada de corrupção, a gente está vendo aí. Que impacta de forma negativa em muitas pessoas e em muitas comunidades. Traz consequências, reflexos nefastos. E a igreja aponta isso com muita coragem também. Ela mostra que o leigo católico na política deve ficar muito atento, né, para evitar esses pecados sociais. Porque assim, o médico, quando está na cirurgia e ele com o seu bisturi, que é o seu ferramental, ele erra, ele vai prejudicar uma pessoa. Né? Agora o político... O que já é grave. Já é muito grave, sim, com certeza. Né? O político, quando ele erra, ele prejudica muitas pessoas. Né? Então, uma decisão política de um governante, né, de um parlamentar, ela tem um potencial de expandir o erro, né, e os danos. Né? Então, é necessário ter muito cuidado e ficar muito atento para ser o mais correto possível na vida pública. A gente pode entender exatamente agora, no encerramento deste bloco aqui, é que hoje no Brasil, quando nós olhamos para essa onda toda de... não é só denúncia, não é? Mas de constatações de crimes gravíssimos, de corrupção, etc. e tal, aí isto se chama pecado social. Exatamente, pecado social, que atinge uma massa, né, uma comunidade, e isso a igreja enxerga como algo de alta gravidade que deve ser evitado a todo tempo. E que aqueles que o praticam devem ser reprovados. Exatamente, reprovados. Não é? E são muitos. E que devem pagar por isso também. Exatamente. Não é? Então é um momento importante de nós falarmos sobre isso também, exatamente pelo ano em que estamos agora. Este ano, que é um ano eleitoral, avaliaremos os deputados, os senadores, avaliaremos o governo federal, tudo isso. É importante agora nos debruçarmos sobre isso, pensarmos sobre tudo isso e agirmos com a verdade, com a coerência, com a honestidade intelectual, não fugirmos dessa responsabilidade, né? Com certeza, porque está nas mãos do cidadão brasileiro, né, escolher os seus representantes. Tem algumas cartas sociais que orientam, né, essa consciência política do leigo católico, né, para investigar a vida do candidato, né, para saber o que ele defende. Não é possível que a gente vote em candidato que defende o aborto, um exemplo, né? E que defendam outras coisas que a gente sabe que são antinaturais, são antivalores, são anti um pensamento moral universal que existe. Sim. E muitas vezes a gente fecha os olhos e vai lá e vota. Que pena. Que pena. E aí temos que depois assumir. Eu sou responsável por isso. Exatamente. Vamos chegar ao finalzinho desse bloco. Intervalo, paramos aqui. Já a gente volta para mais a sequência da nossa conversa aqui. Tem muita coisa para a gente falar, para também desmembrarmos mais ainda as temáticas deste livro que o Marcelo está trazendo para nós na noite de hoje. A Luz que Caminha na Praça, um ensinamento, uma reflexão sobre doutrina, ensinamento social da Igreja. Intervalo, até já. É um Além da Notícia bem especial para o ano que vamos viver aqui em nosso país. Estamos falando sobre o ensino social da Igreja, a orientação da Igreja para aqueles homens que atuam na vida pública. Bem, e eu estou aqui constatando o seguinte, uma coisa belíssima. O Papa da Doutrina Social da Igreja, Leão XIII, é o mesmo Papa que consagrou o mundo ao Espírito Santo na virada do século, de 1899 para 1900. E é também o Papa que confeccionou a oração a São Miguel Arcanjo contra o demônio, porque percebia os perigos que o mundo estava passando no final daquele século XIX para início do século XX. E Leão XIII foi uma das figuras mais influentes da Igreja Católica nesses últimos séculos. Esteve por 25 anos no governo da Igreja, morreu aos 93 anos. Seu nome ficou marcado especialmente por essa encíclica que traz o ensinamento social da Igreja Católica, Rerum Novarum, de 1891. Mais ainda, o que se pode falar de Leão XIII? Tantas coisas fantásticas. Ele foi o Papa que escreveu a encíclica Divino Illud Munus,
a primeira da igreja dedicada exclusivamente à pessoa e missão do Espírito Santo, isso muito influenciado agora por Santa Helena Guerra, que foi canonizada recentemente, não é? A santa também do Espírito Santo. Bom, foi responsável por divulgar a liturgia, a ladainha do Espírito Santo, Leão XIII, e um dos gestos mais simbólicos de seu pontificado ocorreu na noite do dia 31 de dezembro de 1899, na passagem do século XIX para o século XX. Olha como é que aconteceu. Durante uma solene celebração eucarística, Leão XIII entoou o hino Veni Creator Spiritus e consagrou o século XX ao Espírito Santo. Um ato profético que para muitos, e eu me incluo nesses aqui, antecipou eventos decisivos na vida da Igreja como Concílio Vaticano II, o surgimento da renovação carismática católica e, para concluir com mais detalhes, a oração de São Miguel Arcanjo também foi composta por ele após uma visão sobre o aumento das forças demoníacas contra a Igreja. Conhecida como parte das orações leoninas, esta oração a São Miguel Arcanjo foi instituída para ser rezada após as missas, e aqui já fica até uma sugestão aos padres, não deixemos de fazer isto, não é? A oração de São Miguel Arcanjo, para ser instituída, foi instituída para ser rezada após as missas, funcionando como um pequeno exorcismo de proteção contra Satanás. E aqui eu fiquei pensando, Marcelo, foi este homem que trouxe um pensamento social para a igreja, mas esse homem também de preocupações radicadas lá no coração, altamente espirituais e com a ação do demônio no mundo. Que papa! Leão XIII, um papa gigante, né, que conseguiu, no seu tempo, expressar, né, a voz da Igreja Católica em todo o mundo, ecoou a sua questão social, mas não só isso, né, como você disse, ele tem muitos feitos importantíssimos que até hoje a gente vive na Igreja. E o Papa Leão XIV, né, ele escolheu esse nome, lembrando também da questão social na Rerum Novarum, que o Leão XIII editou, né? Então, assim, e certamente puxando essa herança também das preocupações espirituais de Leão XIII. Exatamente, Santo Agostinho, porque, né? Porque quando um papa ele escolhe o nome de um antecessor, ele traz ali também aquilo que foi as linhas do seu governo. Né? Exatamente. Como agostiniano também, o Papa Leão XIV traz essa questão da reflexão, da filosofia, né? Sim. Da busca por uma fé mais aprofundada no Espírito Santo. E a gente sabe que o Papa Leão XIV também, assim como o Leão XIII, já sinalizou o Papa Leão XIV que vai escrever uma encíclica social sobre inteligência artificial, né? Quais são os impactos no dia a dia, no trabalho, na economia, das IAs, né? Que hoje está em alta, né? Nos mercados, né? Na sociedade toda. Então a gente pode esperar, todos nós temos um pouco de vaticanistas, né? E opina aqui, opina ali, sugere, acha isso, aquilo, mas uma coisa que é certa, logo teremos aí uma encíclica social do Papa Leão XIV, espelhada em Leão XIII, né? Na Rerum Novarum, sobre as questões trabalhistas, econômicas e os seus impactos, né, sofridos pelas IAs. Bom, dando seguimento, a gente pode também intuir a partir daqui, de tudo isso que a gente está apresentando, que o cidadão, aquele bom homem, eu vou chamar de bom homem, aquela boa mulher que quer entrar para a vida política, ele deve ter essa visão correta da doutrina social, do ensinamento social, de justiça social, de dignidade humana, do mundo do trabalho, das questões todas envolvendo isto, mas ter esse coração altamente voltado para as coisas do alto. Sim, exatamente. A nossa vida de oração, ela é fundamental na igreja, na paróquia, na comunidade, nos grupos de orações, né? É importantíssimo essa sintonia com Deus, senão a gente não consegue, né? Esse é o primeiro... Primeiro não consegue se manter ali, não é? Exatamente. A gente tem que ter essa fé, buscar a oração, sabe, o tempo todo. A gente reza pouco, na verdade, né? A gente tem que buscar mais essas orações, né? Estar mais em sintonia com Deus, ler sobre os santos, né? Para estar preparado para o embate, né? O embate é pesado lá fora, né? E além da questão espiritual, da confissão, da Eucaristia, a gente tem também buscar esses conhecimentos sociais, né? Leão XIII, ele inaugurou uma sequência de cartas sociais riquíssimas com conteúdo, né? Que orientam as pessoas como agir em várias áreas, né? E não é só para político, é para professor, é para pai, para mãe, como educar seu filho, tudo lá. É um compêndio gigantesco
né, que condensa um ensinamento muito rico. Cada palavra é aproveitada no compêndio, né? É uma doutrina social muito, muito precisa, muito pontual, que manifesta a voz profunda da igreja com coragem. E a igreja tem como falar isso, né? Ela vive, né? Ela se preocupa com as pessoas, que elas vivam bem em dignidade na sociedade, né? Então ela fala com muita propriedade. Então o leigo católico que quer se envolver também na política, ele tem que ter essa sintonia entre a fé e a razão, né? Tem que buscar o alimento espiritual com frequência, com constância. E também buscar se capacitar, se qualificar para a vida pública com os ensinamentos sociais da igreja. Você sabe que eu tenho um querido amigo, ele é de Alagoas, secretário de saúde, e ele sempre vem aqui a Brasília, nos visita aqui na Canção Nova, e ele disse assim: Ronaldo, eu me confesso toda semana, ele é secretário de saúde, falou, na minha sala, todas as pessoas que entram, porque a gente está falando aqui de vida pública, não precisa ter um cargo também eletivo, né? Não precisa ser um prefeito, não precisa ser um deputado, não precisa ser um governador, um presidente da república, mas todo bom cristão que tem atuação na vida pública deve se resguardar, deve se revestir. E ele disse, eu me confesso toda semana, na minha sala de trabalho, fica a TV ligada o tempo inteiro na Canção Nova. Ele falou, e como é difícil, porque o que chegam de propostas o tempo inteiro ali, ele falou, e muitas vezes elas não chegam porque quando a pessoa entra na minha sala e já vê a televisão ligada na Canção Nova, ele falou, Ronaldo, não foram raras vezes, foram muitas. Às vezes está a adoração, está o Santíssimo na Canção Nova, às vezes está um momento de oração na Canção Nova, às vezes está uma pregação, e aquela pessoa que entrou, talvez com um pensamento, na hora que ela chegou, viu aquilo ali, ela já mudou de ideia porque viu, com ele não vai funcionar. Pois é. É isso? É isso. Eu já fui chamado de pregador na Câmara. Aqui na igreja, aqui é Câmara, né? Mas eu tenho que trazer os princípios para a Câmara, né? Então, assim, as pessoas enxergam dessa forma, né? Que tem que ser separado, né? A sua fé, né? A sua fé, que ela é, na verdade, uma fé que não é individual. Se eu tenho uma fé em Jesus Cristo individual, isso é muito pequeno, eu limito Jesus Cristo, né? Ele também tem que reinar em mim, individual, no meu coração, mas também na sociedade ele tem que reinar, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Buscar a fé. São Tomás Moro, ele fala sobre isso, né? Ele tem uma frase muito, muito profunda, né? Ele fala, eu morro servindo ao rei, mas primeiro a Deus, né? Quer dizer, eu sirvo o Estado com qualidade, com os meus conhecimentos. Eu sigo as leis, eu ajudo a criar leis boas, né? Eu faço a minha parte como pessoa pública, como político, mas primeiro eu sigo a Deus, né? Eu tenho que servir o Estado, né? Mas Deus tem os seus ensinamentos, os seus princípios muito mais valiosos do que uma situação do Estado, né? Tem um ensinamento, um episódio fantástico da vida de São Tomás Moro que me consome. São Tomás Moro na prisão, porque Henrique VIII iria decapitá-lo, exatamente porque Henrique VIII o amava muito, gostava muito dele, o admirava muito, e ele era o seu chanceler, não é? E Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, rompeu com o Papa. Que queria divorciar. E criou a Igreja Anglicana. Exatamente. Por quê? Porque ele não aceitou que o casamento era indissolúvel e o Papa não deu para ele liberdade para se casar tantas vezes quantas ele quisesse. Exatamente. Então ele rompeu com a Igreja Católica por isso que foi fundada a Igreja Anglicana lá na Inglaterra, e Tomás Moro ficou do lado do Papa. Quando Henrique VIII, que o tinha como talvez seu melhor amigo, disse, mas você vai ficar comigo, com o Papa e não comigo? E então Henrique VIII se enfureceu e por isso mandou prender e depois decapitar Tomás Moro. Porém, na prisão, Tomás Moro recebe a visita de sua esposa. E a sua esposa, então, diz para ele, mas meu bem, o que custa você dizer ao rei que você está com ele? E Henrique VIII, então, e Tomás Moro, então, olha para sua esposa e diz, meu bem, eu tenho quantos anos de vida? Ele devia ter na casa dos 60 e alguma coisa. E aí ele pergunta, e quantos anos você acha que eu ainda viverei? E ela diz, não sei, talvez mais 20 ou 30 para nós passarmos com nossos filhos, com nossos netos. O que custa você dizer ao rei que você está com ele e que você nega a fé católica? E aí Tomás Moro olha para ela e diz, e você acha que eu vou perder
a eternidade Exatamente. por causa de apenas 20 ou 30 anos aqui. Veja que coisa extraordinária. É este homem cristão autêntico que a política precisa, né? Ele é o patrono dos políticos. Patrono, Não é? exato. A igreja declarou que São Tomás Moro, né, ele é o padroeiro, o patrono dos políticos. É a ele que devemos seguir, né? Olhar para ele, pelas suas atitudes corretas, né? A esposa preocupada com a sua liberdade quis flexibilizar, né, a postura e a verdade dele, mas ele foi firme, né? Sim, então ele permaneceu fiel até o último minuto. E é esse o exemplo de político que os leigos têm que ter. Muito bem. Você fala no seu livro, que está aqui, vou mostrar mais uma vez, está aqui, A Luz que Caminha na Praça, é um livro sobre ensinamento social, suas experiências, sua vida política também, suas experiências como político também. Você diz aqui, neste livro, você fala da vocação política dos leigos. Por que esse assunto ainda é tão pouco compreendido? Vocação política dos leigos, e que o digam os leigos que entram para a política. Porque realmente a gente conhece pessoas na nossa casa, do nosso grupo de oração, da nossa pastoral. Não quero saber de política, não gosto de política. E eu já vi aqui, neste programa, não era ainda nesse estúdio aqui, mas eu já vi neste programa, em outro cenário, um político que sentou aqui, um deputado, e ele chorou, mas chorou na minha frente. Ele não conseguiu falar. Os meninos que estão aqui na equipe, eu acho que se lembram disso. Ele disse assim: Ronaldo, eu entrei para a política porque a igreja me pediu. O meu padre me incentivou. Os meus irmãos na época do grupo me incentivaram. Só que depois que eu entrei para a política, eles me viram como um leproso. Eu não podia ir mais na reunião do grupo porque eu era político. Eu não podia mais ler na missa porque eu era político. Eu não podia mais fazer palestras, coisa que eu mais gostava de pregar, porque eu agora era político. Então, a partir da hora que eu atendi a um chamado, a uma vocação da igreja, ela me abandonou. Realmente é dramático assim? É dramático assim. A igreja incentiva, as cartas sociais incentivam, os padres, os bispos se lançam à vida pública, né? Mas em algumas situações há um abandono, né? E o mandato parlamentar ou o mandato executivo é muito solitário. É preciso que as pessoas participem, sabe? Ajudem, rezem, né? Apoiem, porque é um desafio, uma vocação muito difícil, né? Em alguns ambientes, como eu disse, é um campo minado, que tem que ser superado. Mas, assim, a comunidade paroquial, né, quando ela se envolve para ajudar, ela acaba, sabe, lançando figuras para a vida pública, né, e cobra valores, e cobra posicionamento, e cobra posturas. Mas a gente sabe também que existe uma guerra cultural hoje que tenta apartar, né, a fé da política na Igreja Católica. Os evangélicos, como você falou muito bem no começo desse programa, eles se organizam muito bem. E é mérito deles, está certíssimo, né? Mas os católicos, em maior número, acomodados, não fazem isso, não se organizam. Os leigos têm receio, têm medo de se envolver na política. Aquele general militar, estrategista de guerra da Prússia, em 1800 e bolinha, né? Ele escreveu que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? Disso se extrai uma analogia, né? Que a cultura é a continuação da guerra por outros meios. E a cultura hoje é que a igreja não pode participar. Ela tem tanto para oferecer, tanto para ajudar com a sua riquíssima doutrina social, seu magistério magnífico, riquíssimo, nobre, né? Mas me parece que o sistema político quer o afastamento desses ensinamentos do dia a dia, do pragmatismo, né? E o leigo cresceu, foi catequizado com essa formação. Política e fé não se misturam. Não é verdade isso, né? Não é verdade. A gente tem que levar os valores da fé, os princípios do evangelho para a vida pública, o que para a gente praça. precisa deixar muito claro é que a política deve ser exercida pelos leigos e não pelo padre ou o bispo no altar. Sim. Exatamente, ter esse discernimento tão salutar, porque a confusão se dá exatamente pelo inverso disso, né? Quando o padre ou o bispo, ou quem quer que seja numa esfera de poder da igreja, leva a política para o altar. Aí realmente é o erro. Não, eu tenho até um capítulo no livro que fala sobre isso, né? Entre o púlpito e a tribuna, né? Opa. Tem que separar bem as coisas, né? Nunca pedir voto na igreja, jamais, né? A igreja é um templo sagrado para louvar a Deus, né?
para ter a comunhão. Ou qualquer discurso político ideológico no púlpito, no altar. Também, até padres, infelizmente, Sim. partem para esse lado às vezes, né? Sim, não, isso tem causado uma divisão enorme na igreja. Causa divisão. Então tem que separar bem as coisas. Mas assim, a igreja, ela dá consciência para os leigos, né? Ela, lógico, não lança candidato, né? Mas ela dá consciência, ó, precisa escolher esses representantes com esses valores que defendem essas bandeiras, né? Aí sim o leigo vai se posicionar. Mas esse aqui é o trabalho da igreja, mostrar, orientar quanto a valores, a princípios que aquele que vai estar lá deve ter. Exatamente. Aí está a pregação da igreja. O ensinamento social da igreja é isto, né? E se nós não ocuparmos espaços públicos, as decisões nunca serão nossas, nunca nos ouvirão, né? Sem representantes nas câmaras de vereadores, nas assembleias estaduais, no Congresso Nacional, a gente fica sem voz, né? E a gente vai perdendo espaço. E a cultura contrária vai avançando contra a gente, né? De modo que a cultura de morte, né, que quer legislar sobre o aborto, avança, porque a gente não está lá para defender o contrário, né? A gente defende isso muito bem na paróquia, na igreja, que é correto e é justo, mas não defende com a mesma qualidade fora, na praça, né? O que é praça? A praça é todo local público, né, de atividade social pública, né? A gente tem que levar os valores, os princípios para a praça, né? Incendiar a praça com esses valores. Né? Tem muita narrativa diversa que nos incomoda todos os dias, mas nós temos um material riquíssimo, pouco explorado, pouco conhecido, que é a doutrina social da igreja, que foi inaugurada pelo Leão XIII, grande papa, e depois dele, né, tivemos várias cartas sociais abordando vários temas importantíssimos, né? E a gente não conhece. O leigo católico, não sei, parece que não tem a vontade de conhecer, né? Alguma falha houve aí, temos que identificar e corrigir. E o livro quer ajudar nisso também. Sim, mas vamos lá, mas é esse incentivo correto, essa orientação clara que talvez esteja precisando hoje. E deixa eu terminar esse bloco com um exemplo positivo agora, para equilibrar com aquele que trouxe instantes atrás, de uma determinada região do Brasil, não vou mencionar aqui onde, mas que eu achei um exemplo fantástico. Um frei chegou para o seu bispo e disse assim: seu bispo, eu tenho o meu secretário de segurança, que é ministro da Eucaristia, que atua na igreja e que assumiu agora. O que eu faço? E o bispo disse: mantenha ele como ministro da Eucaristia. Pois é. Mantenha, e dê mais trabalho a ele ainda na paróquia. Sim, sim. E um outro episódio foi de um padre que tem na sua paróquia um deputado que é palestrante, pregador, catequista. Ele disse: eu tenho ele que é deputado, o que eu faço? Mantenha ele como pregador, palestrante, como catequista, dê mais trabalho a ele na paróquia. Por quê? Ali estará o sustento dele para a atuação política, para a atuação na vida pública. Talvez não seja isso que falta para encorajar essas pessoas que ficam com receio? Sim, sim. E se preciso for, um acompanhamento muito de perto para que aquela pessoa não se desvie, né? Exatamente. E se preciso for, até exortações, correções. Olha, você está deputado, mas aqui na igreja você é catequista. Então, lá fora a política, aqui dentro isto. Mas essa atitude de pai que o sacerdote tem, que o bispo tem, que vai dar também as bases para que aquele homem que saiu dali de dentro da igreja e que entrou na política exerça bem o seu trabalho, né? Porque o bastão será passado para outro logo, né? A política passa, sim, mas a fé não. Você é católico, você está ali na comunidade, você é daquela, comunidade paroquial e tal, vive aquela fé. Mas você tem que manter aquela fé enquanto também vive a vocação. Já fiquei pensando tantas outras coisas aqui. Que tal esse padre dizer assim: olha, eu preciso de você confessando uma vez por semana aqui comigo. Sim, uma vez por semana aqui. E tantas outras coisas. Sim, sim. Porque a gente precisa de bons políticos sem perder o bom cristão. Exatamente. Não é isso? É isso mesmo. Gente, hora de intervalo, a gente volta já já. No próximo bloco, dá para ter esperança? Olhando para o cenário atual, enxurrada de corrupção, crime organizado alastrado em nossa nação, mandando em muitos lugares, preocupando o nosso povo, o medo da gente de sair hoje às ruas, se deparar ali com criminosos, preocupação com os nossos filhos, escola, tanta coisa. Dá para ter esperança? Eu vou chamar também aqui alguns amigos lá do céu para participarem do nosso último bloco neste programa. Até já.
É começo de ano e o nosso Além da Notícia está falando sobre o ensinamento social da igreja e como é ano também eleitoral, vamos ter muita coisa política, precisa ser um ano de esperança, né? E precisa ser um ano também de compreensão, entendimento, bastante atenção. E o nosso programa de hoje está ajudando nessa reflexão toda. Neste bloco aqui agora, vamos chamar alguns convidados que vêm lá do céu para iluminar também o nosso conhecimento. E a gente vai falar também de esperança, mas eu quero já, aqui com o Marcelo, que é o nosso convidado da noite de hoje, Marcelo Ortega, eu quero falar aqui, Marcelo, destacar brevemente os princípios da doutrina social da igreja. Eu mencionaria que a gente já falou sobre a dignidade da pessoa humana, família e comunidade, isto é, o homem é um ser social e tem direito de crescer em comunidade, direitos e deveres. Aliás, é importante destacar isso, não é? Todos nós em sociedade temos direitos, mas a gente também tem deveres, né? Os princípios, eles norteiam o que a gente vai aplicar na sociedade. Eles estão vinculados diretamente ao evangelho e à lei natural, né? Um deles é o da subsidiariedade, né? Que transfere para a comunidade mais próxima do problema resolvê-lo, dá autonomia para aquela comunidade, né? Para que resolva aquele problema, porque ela está mais próxima, ela vivencia. Um exemplo, o município, né? Lá do interior do estado de São Paulo, ele tem problemas ambientais, mas a concentração, né, do orçamento aqui em Brasília faz com que não haja autonomia local para resolver aquela situação. Então, lá as lideranças têm que vir para Brasília, né, para poder, então, buscar recursos para resolver aquele problema. O Estado não dá autonomia. A igreja defende a subsidiariedade, que é transferir para aquela comunidade local que está mais próxima autonomia financeira, de decisão, né, de execução, para resolver. Isso vem acontecendo já hoje, não vem? Na verdade, assim, muitos municípios têm que buscar aqui, têm que pedir né, o chapéu para o deputado, pedir emenda parlamentar. Às vezes a emenda não tem muita transparência, não é? E então, assim, essa dependência dos municípios pequenos do governo federal faz com que haja dificuldade na resolução de muitos e muitos problemas locais, não é? Então, a subsidiariedade é um princípio também social que a igreja defende para poder facilitar a vida em comunidade. Como é que isso funcionaria bem? Porque eu até imaginava que estivesse funcionando bem esse princípio da subsidiariedade. Hoje, o governo federal tem programas prontos, né? Então, os municípios, quando vêm para cá, têm que pedir aquele programa, que talvez não atenda aquela demanda local, né? Então, assim, na verdade, seria mais transferência de recursos para o município, descentralizando, né, a arrecadação do governo federal, da União, para os municípios resolverem ali seus problemas. Mas hoje o inverso acontece, porque, na verdade, há um obstáculo na obtenção de recursos. Orçamentos apertados de municípios pequenos impedem a resolução desses problemas. Então, motivam lá as lideranças, autoridades, prefeitos, vereadores, a buscarem aqui na capital federal esses recursos, né? Então, se você tem uma política pública que transfere para aquela comunidade local autonomia para a resolução de vários e vários problemas, a gente tem uma vida social melhor. Tá aí. O que não prende aquela autoridade municipal, a autoridade maior aqui, entendi perfeitamente. E olha, é a visão da igreja sobre governança. Exatamente. Que beleza, não é? Bom, apenas para mencionar aqui, a opção preferencial pelos pobres e vulneráveis é um dos princípios da doutrina social, o bem comum, que a gente também já abordou aqui, a solidariedade, também já falada, o cuidado com a criação, aqui também já destacado. Portanto, são esses princípios todos aqui, 7 princípios, 8 princípios. Isso, todos estão no livro, né? E também no curso online. O curso online, o site é doutrinasocialdaigreja.com.br, não tem como esquecer. Doutrinasocialdaigreja.com.br, não tem custo nenhum, é para formação de leigos católicos. Lá tem os princípios, tem também a inspiração e vários debates, né, sobre temas relevantes da igreja. Bom, eu disse que a gente chamaria alguns amigos do céu agora chegou a hora para nos acompanharem aqui no programa. Então vamos lá, peço aqui a nossa produção que já nos põe aqui. O primeiro deles, Santo Agostinho, que diz: a verdade é como um leão, não precisa ser defendida. Solte-a e ela se defenderá sozinha. E aí? Olha, nesse mundo de relativismo, né, em que a verdade é atacada diariamente, Santo Agostinho vem com uma mensagem muito profunda, né, e também profética, né? A verdade, ela existe por si só, né? Por mais que hajam narrativas, informações contraditórias o tempo todo que chegam até nós, temos que ter a
convicção e a confiança de que a verdade existe, ela é Jesus Cristo, né? Nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sempre confiar que as coisas vão se resolver. Eu quero tomar a segunda parte da frase dele. Solte-a e ela se defenderá sozinha. Isto é, quem tem a verdade, solte-a, torne-a pública, mostre-a somente e deixa que ela faz o resto. É isso. Nós temos uma... Nós estamos num momento agora necessário disso, hein? Não é? Sim, exatamente isso. Nós temos que levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus por nos dar a Igreja Católica e os seus santos, com ensinamentos tão profundos como esse. E temos que pregar a verdade. Pregar a verdade. E antes temos que conhecer isso. a verdade. Sim. Né? Você não vai pregar o que você não conhece. Exato. Né? Então, conhecer a verdade, conhecer os ensinamentos sociais da Igreja e levar para a praça. E mais, né, Marcelo? Agora aqui eu quero falar para deputados, para senadores, para homens de todo o poder público, do judiciário. Se você tem a verdade aí, solte-a. Este é o momento oportuno para libertarmos o Brasil de tudo isso que a gente está vendo acontecer agora. Solte-a em nome de Deus. Bom, próximo convidado aqui da noite de hoje é outro que vem lá do céu, São Tomás de Aquino. A justiça consiste na firme e constante vontade de dar a cada um o que lhe é devido. Essa é a comutativa, né? Uma justiça que é uma relação entre indivíduos, né? Entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, inclusive, né? Então, aquilo que lhe é devido tem que ser entregue, tem que ser dado, né? Então, essa inspiração, né, do nosso doutor Angélico, ele, na verdade, mostra que tem que haver essa justiça entre indivíduos, na relação interpessoal, né? Eu com a família, com a sociedade, com o professor, com o patrão, com o empregado, né? Tem que haver uma relação justa. Então, São Tomás de Aquino, né, uma referência para todos os políticos também, ele nos diz que deve haver justiça nas relações individuais. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém deve ter mais que ninguém, ninguém deve levar vantagem sobre ninguém, é isso. Temos que respeitar também a vocação de cada um e a contribuição que dá à sociedade, mas deve haver essa igualdade, né, de justiça, né, entre indivíduos, né, para que a gente tenha aí a busca do bem comum assegurada. Vamos para mais um convidado aqui também da noite de hoje, São Francisco de Sales. Uma gota de honestidade vale mais do que um oceano de aparências. Ainda mais nesse meio político, né, Ronaldo, em que muita sujeira, muita desonestidade, né, a gente tem que sempre manter, né, a honestidade, a prudência, a coerência, né, com o que aprendemos, né? Então nós somos católicos, nós somos cristãos, nós somos leigos e temos que manter a coerência, mesmo que toda a sociedade, toda a avalanche de informações fale contra. Mas eu gostei da uma gota de honestidade. Exatamente. Vale mais do que um oceano de aparências. Basta uma gota. Isto é, você que está nos acompanhando no programa de hoje, a gente falando aqui sobre política, sobre vida pública, sobre o leigo atuar na sociedade. Você tem uma gota de honestidade para contribuir? Uma gota que seja. Contribua, leve essa gota para o oceano, né? Sim. Vai fazer uma diferença pequena, mas pode motivar pessoas, inspirar outros também. E a gente tem que ter essa coragem, né? A gente talvez acha que não pode fazer muita coisa, mas o que a gente puder fazer, tem que fazer. Sim. Colocar o talento à disposição. Quem mais está aqui? São João Bosco. A honestidade é o alicerce de toda educação verdadeira. Eu pego aqui e a honestidade educa. Ela educa, né? E os pais, hoje, têm muita responsabilidade para educar os seus filhos, né? Eu sou pai do Lourenço e do Pietro e a gente sabe que não é fácil, né? A gente tem que mostrar para os filhos, né, que a honestidade deve, orientar todos os passos. A escola ensina o que é técnico, né? A escola não vai ensinar a moral, não vai dar uma educação, né, de princípios. Ela é técnica, ensina geografia, história, matemática, português, etc. Mas os pais têm essa responsabilidade de levar até os filhos, né, essa formação de honestidade, de enfrentar os desafios da vida, né, com essa coerência, com essa honestidade. E a honestidade é uma riqueza, é um tesouro que todos, independente de classe social, podem tê-la. Todos podem ter posse dela. Sim. Da honestidade. É gratuita, né? Está acessível a todos. Acessível a todos. Mas ainda outro convidado? O grande Bento XVI. Ele diz, a caridade é a via mestra da doutrina social da Igreja. Passamos agora para um outro aspecto
interessantíssimo, né? A caridade. Pensar com amor e agir por amor. Isso diferencia muito as ideologias, né, da doutrina social da igreja, que não é uma ideologia, é caridade, né? A caridade do evangelho, né, de enxergar o outro, né, como um irmão, como alguém que tem que ser cuidado também, né? E todos nós somos responsáveis por todos, né, e por cada um também. Então, o Papa Bento XVI, né, na Carta in Veritatis, né, ele fala muito sobre isso, né, sobre esse amor e que a gente tem que ter, né, pelo outro também. E o Papa também, nessa mesma encíclica social, ele incentiva também a participação do leigo na vida pública, né, para que as pessoas distribuam, né, disseminem o amor também na vida pública. E eu fico imaginando aqui alguém que está na vida pública. Alguém que está, por exemplo, num órgão público, numa autarquia, que não precisa ser cargo político, nada, mas você que é um funcionário público, em qualquer lugar que você esteja atuando com o público, eu estou aqui para amar. E tudo que me for exigido, eu tenho que pensar, eu estou para amar. Se eu estou para amar, eu vou fazer o melhor para promover esse amor na vida daquela pessoa que está aqui vindo a se servir do meu trabalho. Seja quem for, imagine um parlamentar que entra ali no Congresso Nacional ou numa Câmara Municipal e quando ele chega naquela Câmara ou na sala dele, no gabinete, eu vim aqui para amar. Mas não é amar a mim, não é amar o que eu faço, amar aqueles que estão lá fora. É isso. A música A Barca, do Padre Zezinho, né? Também o Eugênio Jorge canta, fala que o meu cansaço a outros descanse, não é? É isso mesmo, né? É você trabalhar em função dos outros, né? De uma comunidade, de um grupo, né? E a política tem muito isso, né? Você não trabalha para um, para outro, mas para toda uma sociedade, né? E você vê, se esses princípios, né, que você apresentou através dos santos, dos papas, eles fossem aplicados em políticas públicas, nas leis, nas decisões governamentais, né, nas ações públicas de governo, a gente teria uma outra sociedade, né? Não com base apenas no que o mercado determina, né? Mas com respeito à caridade, como o Papa Bento disse, né? Então, assim, o que orienta a vida pública, o que deveria orientar a vida pública é a caridade, é o amor, né? Mas isso nem sempre acontece. Temos que reconhecer. Bem, não sei se a gente teria mais algum convidado, porque eu tenho agora uma pergunta preciosa, não temos mais, não é? Porque eu tenho aqui agora uma pergunta para a gente já ir rumando ao fim do programa, mas com esse olhar de esperança. É ano eleitoral. E a gente fala em política de esperança. E ela é possível. É possível a gente falar em ano eleitoral de política de esperança, de políticos que nos trazem esperança, e nós temos que ser um povo que tem esperança, que alimentar a esperança? Sim, nós temos que manter a esperança, apesar das dificuldades que nos são apresentadas todos os dias, né? A gente vê aí nos jornais, geralmente, matérias sobre corrupção, sobre desvios éticos de vários cantos do país, né? Isso nos tira um pouquinho a esperança, diminui na gente, né, a expectativa de melhorar, né, com esses maus exemplos. Mas temos que superar isso, né? Deus, quando criou o ser humano, ele deu a ele 3 condições essenciais que o fazem seres humanos, né? Que nós não somos animais, mas somos seres humanos por causa dessas 3 características. A primeira nós somos seres religiosos. Nós acreditamos em algo superior, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós somos também seres econômicos. Antigamente, o homem na caverna tinha que sair para caçar, né? Para se alimentar. Hoje, para comprar uma roupa, né, um alimento, tem que trabalhar, tem que ter um emprego, né? Talvez uma CLT ou um empreendedor. Então, essa característica de economia é natural do ser humano. Só sobrevive e subsiste se tiver o trabalho e o sustento, né? E também somos seres políticos. Então, somos seres religiosos, econômicos e políticos. Por que somos seres políticos? Temos que nos organizar em sociedade, né? Então, você falar que não é político, que não gosta, você está agindo contra a sua própria natureza. Negando, né, uma característica da sua natureza. Exatamente. Você vê um município, né? Você vê do alto, né? Aqueles satélites, né? Você vê lá, aproxima lá o estado, depois aproxima tem um município, né? Um bairro. O bairro tem quarteirões, né? Tem uma igreja aqui, um posto de saúde,
Aqui tem o fórum, depois tem a Câmara de Vereadores, o Paço Municipal, que é o Poder Executivo. A escola. A escola, né? Como é que nós chegamos a esse modelo de sociedade? De quarteirões, ruas, números, escola, hospital, os poderes constituídos, né? Política, né? Foi decreto, foi convenções sociais, né? Leis municipais, leis federais que deram essa característica de cidade para a gente poder viver em harmonia, né? A gente não pode abandonar isso, é nosso, né? Deus nos deu toda a criação que ele, né, de forma primorosa fez. Tudo isso aí é a inteligência dada a Deus ao homem posta em ação, em prática. Exatamente isso. E também, quando Deus fez toda a criação, Ele deu para todos, né? Cuidar bem, né? A gente não pode abandonar a política, né? Porque não eu acho que não pode misturar isso, né? A religião com a política. Não é misturar a religião com a política. É ser religioso e é ser político, né? De forma organizada, né? Então, assim, temos que manter a esperança que o Brasil possa ter novos representantes, né? Que o Brasil possa definir uma pauta, né, de desafios e problemas para serem resolvidos. Temos muitas questões sociais, né? E amanhã é o dia, né, que a gente vai discutir mais aprofundadamente isso, mas temos muitas questões sociais que separam a pessoa mais humilde, mais vulnerável, né, de outros grupos, que tira dela a dignidade, que tira dela saneamento básico, educação, saúde pública. Muitas pessoas me procuram, não tem um medicamento, não tem uma consulta médica com um médico especialista, isso não é dignidade. Então nós, como pessoas, como leigos católicos, né, temos sim que nos preocupar com isso e ter esperança. E lógico, avaliar com critérios, né, as propostas que nós vamos receber, né, avaliar com muita responsabilidade o que se apresenta para nós como candidato, como programa político, para que o Brasil possa melhorar. Está na mão também dos eleitores. Aí já fica até como uma mensagem sua, belíssima essa aqui de encerramento de programa, mas eu quero ainda acrescentar algo. E é também este nosso ser político, característica nossa, da nossa natureza, que nos deve também dar a coragem de afastar os maus, não é? De afastar os maus que estão fazendo mal e o mal na função em que estão. Receberam a confiança, foram colocados para atuar e estão fazendo mal. Eu estou me referindo exatamente ao que está passando o Brasil nesse instante. Coragem às autoridades, coragem aos homens que hoje estão exercendo funções importantes, coragem para ir lutar e afastar os maus, aqueles que estão fazendo mal a mim, a você, a esses milhões de brasileiros que merecem tudo isso que a gente está falando aqui, justiça social, vida digna, que merecem ser tratados, olhados como irmãos. Mas eu quero aproveitar esse encerramento e agradecer mais uma vez, parabenizando ao Marcelo Ortega pelo livro A Luz que Caminha na Praça. É uma luz também para quem quer entender melhor todas essas questões, o ensinamento social que a igreja tem. Foi um prazer, viu, Marcelo? Obrigado. Ronaldo, minha gratidão é enorme a você, eu sou seu fã há muito tempo, não é de hoje. Obrigado, né? Obrigado. Eu tenho muito respeito pelo seu trabalho, né, de jornalismo, que leva informação, um comunicador católico brilhante, e para mim estar aqui é uma honra gigantesca, falar desse assunto tão importante, né, que é uma missão de vida, de levar as pessoas, né, essa luz, né, mostrar que é possível a gente ter esperança, que o Brasil pode ter representantes que levem para a praça esses princípios, esses valores tão relevantes. A gente pode agradecer a Deus, né, porque tem aí esse meio de comunicação que leva até as pessoas, mas também a gente pode levantar as mãos com esperança para os céus, porque Deus nunca vai nos abandonar. Ele que é o legislador supremo, o juiz supremo e o governante supremo. Obrigado. Marcelo, obrigado. E olha, por favor, continue forte como pai, continue também como político, como advogado, nas várias especializações que você tem aqui, ensinando e ajudando o nosso povo a construir um país melhor e a também entender melhor ainda das suas funções, dos seus deveres e dos seus direitos. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Ronaldo. A você que esteve aqui conosco também, como foi boa essa noite, né? Como foi bom poder refletirmos sobre tantas coisas que a gente talvez não entendesse direito, como isso faz bem e nos faz crescer. Espero que você ponha em ação também tudo isso que aqui hoje aprendeu, viveu, conheceu. Grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser, em um novo Além da Notícia.